Como Jesus lidava com conversas difíceis. E talvez você ainda não saiba lidar com uma conversa difícil. Bem-vindo aqui ao canal Entre Terra e Céu. Meu nome é Lucas Anunciação, eu sou pastor batista e eu quero dizer para você que eu sei o que é ter conversa difícil. É um grande desafio. Mas hoje a gente não vai fugir dessa conversa aqui, porque a gente vai aprender 3 camadas de uma conversa difícil. E essa conversa difícil vai se tornar uma outra coisa ao final desse vídeo. Então não perde tempo não, vai na confiança, dá essa curtida aí, compartilha esse link, comenta e vamos interagir até o final. Eu quero conversar com você a partir de um texto bíblico, que vai ajudar a gente a nortear na nossa mente, a fixar essas camadas, essas 3 camadas. Eu quero olhar com você lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, quando Jesus encontra ali aqueles 2 discípulos tendo uma conversa. O texto diz que era uma discussão, né? Não era assim um diálogo tranquilo. E Jesus vai ali acompanhando eles. Você vai lembrar que eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus. E Jesus chega e começa a ouvir o que eles estão falando ali. Então assim, qual é a primeira camada para a gente explorar essa etapa sem perda de tempo? A primeira camada é o que aconteceu. Escreve aí. O que aconteceu? Anota, porque o que aconteceu é uma questão de perspectiva. É o que você viu, é o que o outro viu, é o que os outros viram. Então a conversa às vezes é difícil porque a gente fixa no que aconteceu segundo a nossa perspectiva. E observa o que Jesus faz. Jesus está ouvindo ali, vendo que eles estavam numa maior confusão, né, entre eles dois. A conversa não estava tranquila mesmo. Várias versões vão apresentar isso. E eu aqui, com a minha Bíblia Filament, que eu fiz um vídeo aí, você pode ver, interessante, porque tem aplicativo, tem um link aí se você quiser pedir uma para você. Jesus, ele começa a explorar essa primeira camada, o que aconteceu. E quando Jesus está explorando essa camada, os olhos deles, impedidos de reconhecer, porque talvez estivesse ali numa discussão tão grande, né? Eles começam a ter um diálogo. E aí, quando Jesus começa a perguntar o que aconteceu, um deles dá uma resposta assim, um tanto mal criada, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Jesus pergunta para eles, né, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Pensa numa conversa dessa, gente. Aí um deles responde, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Jesus, tão sábio, sendo ele que passou por essas coisas, ele responde, que coisas? Gente, Jesus tinha necessidade, sendo ele principalmente Deus, e o protagonista dessa história, de perguntar para eles que coisas tinham acontecido? Pois bem, ele tinha, para poder nos ensinar a ter uma conversa difícil. Jesus deixou eles contarem a perspectiva deles. E isso começou a mudar tudo. Ele já rompeu a primeira camada de uma conversa difícil. Ou seja, ele foi pronto para ouvir, não é isso que a Bíblia diz? Pronto para ouvir, tardio, né, para a gente falar, para se irar, para se exasperar, mas eles estavam numa discussão, então quando alguém pronto para ouvir falou, que coisas aconteceram? E eles começaram a contar segundo a perspectiva deles. Só que essa primeira camada, ela apresenta assim pra gente algumas questões, o que aconteceu na primeira camada. O problema é quando eu e você vamos para uma conversa, seja na nossa família, seja como um pastor liderando, né, o rebanho, um líder de célula, enfim, um patrão, e a gente vai ter uma conversa com aquilo fechado, o que aconteceu foi isso, mas era só a nossa perspectiva. A gente não parou para poder ouvir o outro. E qual a dica que eu te dou nessa primeira camada? Mantenha seu ouvido curioso. Um ouvido curioso vai ajudar você assim a pensar mais ou menos assim. Será que aconteceu alguma coisa que eu não sei? É claro que esse não era o caso de Jesus, mas é o nosso caso que a gente não é sabedor de todas as coisas. Você é sabedor da sua perspectiva. Então Jesus começa a ouvi-los. Quando Jesus começa a ouvi-los, eles começam a se abrir. Jesus já tinha percebido a segunda camada. Ele percebeu que o rosto deles estava entristecido, era um rosto triste. Ou seja, a primeira camada é o que aconteceu. Repete comigo, o que aconteceu. A segunda camada é como eles se sentiam, é como a gente se sente, né? A segunda camada é essa. Eu coloquei aí também na descrição desse vídeo um e-book que eu escrevi, Pessoas Difíceis, Líderes Invencíveis. Gente, se você quiser ser um líder invencível, você nunca pode ir para uma escuta guiado pelos seus sentimentos. Você não pode deixar os seus sentimentos guiar você ali.
Jesus chegou para aquela conversa pronto para poder resolver, que é a terceira camada, o terceiro momento, onde vai se resolver tudo. Jesus percebeu que eles estavam tristes. Então o propósito de Jesus nunca foi deixar eles mais tristes ainda. Conversas difíceis são conversas necessárias porque elas mudam a nossa direção, mudam o nosso destino. Quantas vezes a gente não está crescendo, liderando uma igreja ou em algum processo que nós somos responsáveis porque a gente não quer ouvir. Não quero ouvir sobre isso não. Não, já sei como é que é. Isso é orgulho. Jesus se demonstrou extremamente humilde e se identificou com os sentimentos deles. Ou seja, para entender, basta inverter. Jesus se colocou no lugar deles. E olha que Jesus caminhou uma distância, de mais de 11 quilômetros aí. Não é verdade? A Bíblia vai mostrar isso. Então, como você se sente para a conversa que você vai ter? Prepare os seus sentimentos. Possa ter empatia com o sentimento do outro que você vai também ali encontrar. Senão a conversa vai ser impossível, não vai ser difícil não. Não existe aqui como dourar a pílula. Uma conversa difícil é uma conversa necessária sim, mas ainda assim é uma conversa difícil, envolve um desafio. Então quando Jesus se identifica ali com o coração deles, no sentimento deles, Jesus começa a moldar essa conversa para o tipo de conversa que você tem que moldar quando for ter ali uma conversa que você fala assim, essa conversa é difícil. Essa conversa agora é uma conversa necessária, não é uma conversa difícil, é uma conversa de aprendizado. Anota aí, você vai transformar uma conversa difícil em uma conversa de aprendizado. E assim, isso começa a mudar, porque Jesus começa a mostrar para eles as escrituras, ou seja, ele começa a ensinar e eles começam a aprender. Começa a rolar ali naquele encontro uma tranquilidade para ouvir. Eles foram revisando tudo que Jesus tinha ensinado. Eles começaram a entender as coisas que parece que eles não tinham entendido. Pois bem, a gente precisa ter uma tranquilidade também, que muitas vezes as conversas se tornam assim realmente difíceis porque o nosso coração não é ensinável. Então Jesus começa ali a ensinar para eles, a ensinar, a exortá-los. Jesus confronta eles sim, mas só depois de prepará-los para receber esse confronto. Ou seja, uma conversa que tida como difícil, ela vai nos confrontar em alguma medida. Então a gente precisa preparar de como chegar nessa etapa que a gente confronta essas pessoas. Não com o que nós sentimos, não com só a nossa perspectiva. No caso de Jesus, ele tinha toda a autoridade para fazer isso. A nossa precisa ser construída para que a escuta se abra. Outra coisa, se a primeira camada é o que aconteceu, a segunda é como a gente se sente, a gente nunca deve abordar essa conversa entrando por aqui, pelo coração. A gente precisa abordar essa conversa entrando pelo racional, mostrando os fatos. Jesus foi mostrando os fatos e os dados, do que envolviam aquele momento de frustração deles. E aí começa a acontecer uma grande virada. E que virada é essa? Essa virada é quando eles começam a desfrutar daquilo que eles estavam ouvindo. E vai se escurecendo, Jesus está indo embora, eles pedem o quê, mestre? Fica aqui com a gente, já está muito tarde, Embora eles não sabiam que ainda era Jesus, aquilo estava fazendo um bem tão grande para eles que estava tendo um conserto dentro deles. Até que Jesus parte o pão, Olha, não vai para uma conversa difícil sem levar alguma coisa não, sabe? Leva um mimo, leva um agrado, prepara o ambiente. Sempre que eu vou conversar com alguém, seja uma conversa difícil ou não, eu procuro preparar o ambiente, eu procuro orar, eu procuro deixar aquele ambiente limpo, organizado, porque aquele ambiente também vai ser palco de um grande concerto. E quando Jesus chega ali e parte o pão, eles entram em comunhão, e aí Jesus desaparece da frente deles e entra a terceira e última camada, que é como nós queremos estar depois de uma conversa difícil. Isso é uma coisa que você tem que considerar antes. O que aconteceu, você vai ouvir a perspectiva do outro. O sentimento você vai preparar para ele não liderar você na conversa. E a terceira e última coisa é como você vai decidir sair de uma conversa assim. Me recordo que alguns anos atrás, eu já estou há 14 anos pastoreando e há mais de 8 lidando com mentoria pastoral, de ter tido uma conversa difícil e a pessoa chegou e falou quase uma hora, eu fiquei ouvindo quase uma hora, que desafio, eu também gosto muito de falar. E depois de quase aquela uma hora ali, eu pacientemente
pude falar o que realmente tinha acontecido. Ai, mas foi um constrangimento tão grande para aquela pessoa, eu fiquei com aquela compaixão e me senti também constrangido. Mas eu disse para aquela pessoa assim, quando eu entrei aqui, eu já tinha decidido como eu ia sair. E eu decidi sair daqui bem. E você também pode sair daqui bem. Essa terceira camada, ela tem que ser muito bem preparada dentro do nosso coração, em oração. Isso é uma habilidade que Deus dá para a gente ter um raciocínio tranquilo, clareza, é uma visão de como as coisas vão ficar no final. Ah, isso é muito bom, porque nós estamos habilitados para isso. Nós somos pacificadores. E o texto diz, sem demora, para concluir, que o coração deles ardia e eles voltaram à noite para Jerusalém. Pensa só, gente, que conversa boa que foi essa, que redirecionou eles a ponto deles voltarem à noite, que era tão perigoso, né? Perigo de ser assaltado. Vê aí o bom samaritano, né? O que aconteceu na estrada com aquele homem lá. Meu Deus, eles voltaram. Então, uma conversa bem-sucedida, uma conversa difícil ou necessária, é uma conversa que tem que se transformar numa conversa de aprendizado e redirecionar as pessoas ao crescimento. Bem, se esse conteúdo foi importante para você, se você não curtiu ainda, não se inscreveu no canal, não comentou, faça isso, compartilhe esse link, né? Veio na descrição alguns materiais que eu deixei que você pode adquirir, vai ajudar a manter esse canal e é uma grande bênção estar aqui com você. E que você possa também colocar a gente no hype aí. Ajuda a gente nesse canal aí. Um grande abraço, valeu, até a próxima!